Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Hoje mais um reagindo, inclusive eu vou aproveitar para apresentar melhor a minha proposta aqui no canal com esses reagindo. A minha ideia vai ser reagir a todos os vídeos que não estão embasados em nada e que falam de Marx e de teoria marxista que tenham mais de 100 mil visualizações, ok? Se for o caso de um canal que fez 10, 15, 20 vídeos, eu vou escolher uns 2 ou 3, mas fora isso, eu vou reagir a todos os vídeos com mais de 100 mil visualizações que falam sobre Marx, o pensamento marxista, sem estar embasado em nada. O que significa isso? Significa, gente, que essas coisas que eu estou apontando aqui nesses reagindo, como esse sobre mais-valia, esses vários sobre mais-valia, eu fiz alguns aí no passado, não é que, como alguém comentou aqui no canal, a minha interpretação é diferente daquela que as pessoas falam. Não, é que essas pessoas, o que elas dizem, não se baseia em interpretação nenhuma. Simplesmente ela não leu o autor, ela não conhece o que elas estão dizendo. Nunca foi escrito pelo autor em lugar nenhum. Ou melhor, às vezes foi negado expressamente em vários lugares. Mas aí funciona mais ou menos assim, a pessoa vê lá no canalzinho, ela vê um monte de asneira sobre Marx, ela acredita que aquilo está minimamente embasado, às vezes ela lê lá um artiguinho do Instituto Mises, uma coisa assim, ela acredita na credibilidade dessas fontes, na melhor das hipóteses, viu? Estou partindo do pressuposto que as pessoas não são mal intencionadas. Aí elas vão e reproduzem com ares, né, de quem estudou minimamente a obra do autor e está aqui comentando. Então esses comentários não são técnicos, não são acadêmicos, esses reagindo. Eu espero das pessoas que têm esses canais que falam sobre os temas os mais diversos, que também ali em um outro vídeo aborda Marx, isso, aquilo, eu não espero comentários tecnicamente precisos nas suas minúcias. Eu espero que elas tenham minimamente se informado sobre aquilo, lido alguma biografia, pegado pelo menos uma outra obra-chave do autor, conversado com alguém que conhece minimamente o assunto, né? É o mínimo de credibilidade que a gente imagina para qualquer coisa que vai ser feita na internet. Só que não, essas coisas não estão embasadas em nada. Em absolutamente nada. Então eu vou reagir a todos com mais de 100 mil visualizações. Né? Isso aí se proliferou pelo YouTube igual doença contagiosa. Ah, isso é um problema, o mundo está acabando e etc. As redes sociais vieram para jogar tudo para trás. Eu não concordo. Né? Inclusive isso me permite vir aqui destruir um por um. E outras pessoas, eu não sou a única pessoa capaz de fazer isso, muito pelo contrário. Então vamos acabar destruir um por um desses vídeos, ok? E isso é mais interessante, inclusive, porque quem acreditou ou acredita nessas coisas vai ser agora necessariamente confrontado. Por isso que é muito importante divulgar esses materiais. Vamos lá. Pessoa de Karl Marx. Quem foi esse cara que, através de suas teorias, matou, mesmo que indiretamente, mais do que todas as guerras juntas que aconteceram na história? Essa história de que matou indiretamente, ou seja lá como, mais do que todas as guerras juntas na história, eu ainda vou fazer um vídeo específico sobre esse tema, ok? Mostrando como é feita a contabilidade que está por trás de materiais como o livro negro do comunismo, que normalmente as pessoas, mesmo sem ter lido, se baseiam. E depois eu vou fazer uma narrativa para vocês como o capitalismo se desenvolveu, surgiu e se expandiu pelo mundo inteiro. Vocês vão ficar perplexos, mas deixa isso aí para outro momento. Teorias estas que são intituladas como revolucionárias, mas, diga-se de passagem, já estão completamente ultrapassadas. Mas ainda assim influenciam em muito o nosso cenário atual. Veja que nem a formulação que o cara fez do ponto de vista sintático do português faz algum sentido, do ponto de vista semântico. Ele fala que a teoria está ultrapassada, né? Então quer dizer que em algum momento ela não esteve ultrapassada. Então ele acredita, eu penso que Marx esteve certo em algum momento, né? Porque se está hoje ultrapassada, não esteve em algum momento. Mas ainda assim, diz ele, influencia muita gente. Então, se ainda influencia muita gente, então quer dizer que ela está ultrapassada porque ela foi válida no passado e não é válida mais hoje. Né? É a única possibilidade de interpretação que tem dessa formulação que ele fez, embora a gente saiba que não foi isso que ele quis dizer. Mas Ele quis juntar duas coisas, o está ultrapassada, né, para querer mostrar que é uma coisa muito antiga e tal, né, que é até engraçado, né, que é a teoria mais antiga que o liberalismo, que foi feito nas suas primeiras formulações lá no século 17, 17, não é 18, 17, ok? Mas vamos continuar. antes de descobrirmos quem realmente foi Marx,
Eu quero dar aqui os devidos créditos a quem me pediu para falar sobre ele. Então aqui vai um grande abraço para o Acriano BR. Fazem ideia a minha satisfação. Quem foi Marx? Karl Heinrich Marx nasceu em 1818 no então Império Alemão. Curiosamente, de família rica, Marx nunca precisou trabalhar enquanto criança. De classe média, né? O pai do Marx era um advogado, funcionário público. Era o que hoje nós chamaríamos de classe média, né? E daí? Coisa que era muito comum de acontecer na época. Ainda na Alemanha, Marx começa a se interessar pela área da filosofia, até que em 1842 conhece um sujeito que iria colaborar ativamente com ele na elaboração das obras que tornariam Marx nesse cara polêmico que todos nós conhecemos. Eu estou falando de Friedrich Engels. A narrativa não tem nem pé nem cabeça. Ele se interessou por filosofia, mas ele conheceu Engels. O que tem a ver uma coisa com a outra? A Engels fez com que ele perdesse o interesse por filosofia. Depois ele não conheceu Engels em 42, mas em 43. E ele só vai ter relações mesmo com Engels no final de 44. Mas veja que até a preparação do negócio foi tosca. Não tem nexo uma frase com a outra. Uma vez juntos, Marx e Engels agora estavam unidos no propósito de idealizar a teoria que iria finalmente trazer a igualdade plena para a humanidade. A teoria que iria dar sentido à existência do ser humano. Iria trazer a paz e a felicidade. Praticamente um paraíso aqui na Terra. Juntos, eles postularam nada mais nada menos que a teoria do comunismo. Nem Marx nem Engels nunca escreveram teoria nenhuma do comunismo. Inclusive, eles surgiram contra o movimento comunista da época, surgindo contra as teorias comunistas, mostrando que não se mudava a sociedade criando projetos de futuro, ok? Assim como ninguém criou uma teoria do capitalismo no século XIV, XIII ou XV. Então, a elaboração do Marx é completamente avessa à criação de uma teoria comunista e, sobretudo, uma teoria que é trazer a paz, a felicidade e o paraíso na Terra. Tudo isso é da boca do nosso lobo conservador. Isso não existe na história, na vida e na obra de Marx nem de Engels. Eu desafio, apresente um livro ou um artigo onde Marx e Engels apresentam o modelo de uma sociedade comunista. Teoria que no papel realmente é até bonitinha, né? Mas que na Não pode ser bonitinha no papel, porque ela não existe, meu caro. prática não funciona. Simples assim. E como eu costumo dizer, a própria natureza do ser humano não permite que uma sociedade comunista seja viável. O comunismo, por si só, reflete plenamente o significado da palavra utopia. Mas Claro, e qual que é? Só por um parênteses, qual é mesmo a natureza do ser humano? Fica a pergunta aí. A natureza humana eterna, imutável, qual que é ela? E ela foi a mesma sempre ao longo da história? Você verifica ela quando você estuda todas as civilizações humanas que existiram? Se você pegar o Egito 3000 a.C., você vai verificar essas características da natureza humana. Que características são essas? De fato, não tem natureza humana em Marx, isso é verdade. Mas também não tem nenhuma natureza boa, nenhuma má. Okay? Não existe nenhuma natureza fixa, eterna e imutável, dada de uma vez para sempre na espécie humana em Marx. Isso aí você tem razão. Seu pensamento, nesse caso, é muito diferente do de Marx. para Marx, isso pouco importava. Enquanto o sentimento de revolução estivesse presente na mente das pessoas, pouco importam as consequências. Veja que a frase que ele falou não faz nenhum sentido. Enquanto o sentimento de revolução estivesse na cabeça das pessoas, pouco importava as consequências. Que consequência? E o que tem a ver o sentimento de revolução na cabeça das pessoas? Qual a elaboração de Marx se baseia no sentimento de revolução na cabeça das pessoas? Marx não fez análise psicológica. Não conheço nenhum livro do Marx que é uma análise psicológica dos sentimentos de revolução na cabeça das pessoas. Ele fez uma análise objetiva da articulação interna da sociedade capitalista. Mas a frase dele, de qualquer forma, é até difícil ser comentada porque ela não faz sentido do ponto de vista da língua portuguesa. Independente de quais seriam as consequências, o sentimento de revolução não tem pé nem cabeça. E milhões de pessoas inocentes, infelizmente, tiveram que morrer por causa dessa ideologia idealizada por Karl Marx. Ideologia do qual você não falou uma só vírgula, que ideologia só foi essa, por que essas pessoas morreram em função dessa ideologia, Um conjunto de frases soltas e depois, pum, milhares de pessoas morreram por causa do Marx.
Para Marx, o capitalismo é o maior culpado e o principal causador de toda a pobreza e desigualdade existentes no mundo. Na cabeça Isso é verdade, né? Todos os problemas que tem dentro do capitalismo são problemas do capitalismo. Isso aí eu concordo plenamente. Mas se Marx tivesse feito isso, não teria feito muita coisa. Em termos de elaboração de teoria, ideologia, o que você queira chamar. dele, o capitalismo é um sistema que tem por principal objetivo explorar as massas. E a burguesia se utilizava desse sistema. O capitalismo parece que é uma pessoa, né? O capitalismo tem por objetivo explorar as massas. Aí a burguesia olhou e falou: vou me aproveitar desse sistema. Justamente para oprimir os povos proletários. E de acordo com Marx, a única forma de acabar com toda essa injustiça era somente havendo uma revolução do proletariado, como ele costumava chamar. Quais são os textos que têm essa expressão? Assim, eu não estou negando que Marx defendia uma revolução proletária, mas eu estou dizendo o seguinte: essa formulação, tal como está aí, revolução do proletariado, um pouco usada, mas ele quer dar a impressão de que ele conhece o texto. Então ele fala assim: como ele costumava chamar? Não costumava chamar assim não. Outra coisa muito intrigante é que a religião, na visão de Marx, é um dos responsáveis por existir toda essa pobreza no mundo. Sabe por Onde tem isso? Em lugar nenhum. Por quê? Segundo Marx, a religião traz para o indivíduo uma sensação de conformismo, fazendo com que as pessoas se sintam satisfeitas com a sua situação de pobreza, pois elas encontram na religião uma esperança de vida eterna sem sofrimento. Então, para Marx, a religião é o maior empecilho para que haja uma revolução comunista e, portanto, deve ser extinguida. Tudo inventado, né? Não vou dizer que foi inventado da cabeça dele, porque pode ter sido copiado de outra pessoa que também inventou. Então, nunca tem como saber onde é que está a origem da asneira. Primeiro, Marx surge como autor na Alemanha justamente se insurgindo contra os grupos que acreditavam que a religião era o grande problema da Alemanha. Não porque Marx fosse o grande defensor da religião, não era. A proposta que ele teve, inclusive, nunca foi a extinção da religião pela força. Ele sempre defendeu que a religião deve se transformar em questão privada, ou seja, não deve ganhar apoio estatal, vir a religiões oficiais de Estado e etc, etc, etc. E ele se contrapôs veementemente. Vocês podem ler textos como a Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, por exemplo. Ele sempre defendeu, mas em outros, vocês podem ler os estatutos e atas da Liga dos Comunistas, da Associação Internacional dos Trabalhadores, tem uma entrevista que ele dá em 78. Ele sempre atacou uma visão que era muito forte na Alemanha dos anos 40. Vai sair um vídeo em breve sobre isso. Que acreditava que a religião era responsável por todos os males da realidade, que, portanto, bastava acabar com a consciência religiosa e que os problemas seriam resolvidos. Pelo contrário, Marx falava: olha, as pessoas se apegam com tanta força à religião justamente em função dos problemas da sociedade. E nesse texto que eu falei, da Introdução à Crítica de Hegel, ele chega a dizer que você não vai apagar um fogo combatendo a fumaça. Ele chega a usar essa expressão. E, portanto, ele atacava todos esses grupos que existiam na época que viam a religião como principal inimigo. Tudo que ele falou aí foi inventado. Ele falou assim, segundo Marx, e disse Marx: não, isso não existe nos textos de Marx em lugar nenhum. Marx, de fato, acreditava que, uma vez acabando as desigualdades sociais, a religião tendia a cumprir um papel cada vez menor. Mas isso era nada mais, nada menos do que o que ele acreditava que ia acontecer. Mas o seu projeto de transformação social não se baseava disso e nem via ele a religião genericamente o principal obstáculo. Pelo contrário. Marx sabia que a revolução seria feita por pessoas que provavelmente seriam, na sua enorme maioria, profundamente religiosas. E isso não seria nenhum obstáculo para que isso pudesse acontecer. Completamente falso tudo que está dito aí sobre a religião, do início ao fim. Inventado pelo nosso lobo conservador. Durante sua vida, Marx escreveu diversos livros para divulgar os ideais do comunismo mundo afora. Então, Marx nunca escreveu nenhum livro para divulgar os ideais do comunismo. Marx defendia que o comunismo era a construção da sociedade comunista se dava a partir da organização, unidade e luta da classe trabalhadora dentro do capitalismo, né? E não a partir da divulgação de uma teoria comunista, de um modelo comunista, que Marx nunca escreveu. Mas 2 desses livros são os mais conhecidos e apresentam as teses que, entre aspas, sustentam praticamente toda a teoria marxista.
são eles. É uma frase só para preencher a lacuna ali do vídeo, né? As teses que compõem toda a teoria. Que teoria marxista? Você não disse nada, você não apresentou que teoria marxista é essa, que elementos são esses. E claro, antes de falar, você já sabe que os textos que ele vai dizer são o Manifesto Comunista e o Capital, né? O Manifesto Comunista, escrito em 1848, juntamente com o já citado Friedrich Engels, e O Capital, que na realidade é um conjunto de livros escritos por Marx entre 1867 e 1894. Olha que loucura, né? Primeiro, Capital e Manifesto. O Manifesto Comunista é um programa que é apresentado por um conjunto amplo de pessoas, apresentando uma caracterização muito breve, mas uma saída. O Capital é um livro com objetivo científico, e, portanto, ele tende a fundamentar um programa como o que está apresentado no Manifesto Comunista. Essas são as duas principais obras de Marx? Depende. O Capital, em certo sentido, sim, porque ele está analisando cientificamente aquela forma de sociedade dentro da qual se insere, de um modo ou de outro, todos os fenômenos. Mas depender de qual seja o seu objeto de pesquisa, de investigação, inúmeras outras podem ser consideradas mais importantes. São dezenas e dezenas e dezenas de obras. Mas aqui é até curioso, né, que ele fala que o Capital foi escrito entre 1867 e 1894, né? Marx morreu em 1883. Então, quer dizer que o Capital ficou sendo escrito durante 11 anos depois que Marx morreu, né? O fantasma do Marx concluiu o Capital. Não, é porque Marx morreu sem editar os livros 2 e 3 e foi concluído por Engels, depois que Marx já estava morto. Engels reuniu os manuscritos e os editou. O quão boa foi ou não essa edição é tema para outro vídeo. Estes são livros que apresentam todo o pensamento de Marx sobre diversos temas, como a economia, política, filosofia, comportamento humano e principalmente o campo social, bem como teses de como uma sociedade comunista funcionaria. Não, nenhum desses livros tem tese de como a sociedade comunista funcionaria. Não tem. Segundo, não tem nenhum desses campos que você falou, né? O Capital ele tem como objeto único em mostrar aquela articulação interna, os aspectos necessários que compõem a sociedade capitalista, mostrando inclusive as suas contradições internas e a possibilidade da sua superação, a partir de suas contradições internas, das possibilidades internas do capitalismo, não por uma teoria de como funcionaria o comunismo, que não existe isso nem no Manifesto, nem no Capital, e que o nosso lobo conservador inventou. Livros estes que já foram refutados por completo posteriormente, mas mesmo assim, acredite se quiser, ainda tem quem siga as doutrinas. Ele não sabe nem o conteúdo desses livros. Ele tem certeza que eles foram refutados, mas ele não sabe nem dizer o conteúdo do livro. Para ele, o conteúdo do Capital como é que ele falou? Conteúdos de economia, de comportamento humano, de não sei o quê, teses de como vai funcionar. Ou seja, você nunca nem folheou a obra, meu cara, você não olhou nenhum índice. Como é que você sabe que as teses foram refutadas? Quem dirá conhecer as teses? Completamente sem fundamento desse maluco. Toda a obra e ideias de Marx são denominadas hoje como marxismo, e todo aquele que se deixa influenciar por tais ideias são chamados de marxistas. Bom, particularmente eu não tenho nenhuma raiva de quem se deixa levar por estas ideologias fantasiosas. Que, aliás, você não apresentou nenhuma delas, né? A única que você falou 2 aspectos no seu vídeo inteiro que são eles completamente falsos. Ideia 1, de que Marx e Engels teriam criado um modelo de sociedade futura, te desafio a mostrar, esse modelo não existe. 2, de que o grande obstáculo para a construção desse modelo de futuro que não existe, que Marx e Engels nunca escreveram, seria a religião, o que também é absolutamente falso, ao contrário. Marx e Engels combateram aqueles que achavam que o principal inimigo era a religião e diziam, não está na consciência humana tomada na sua forma autônoma os principais inimigos, mas na própria forma de organização social. Então, os 2 elementos que você linkou no vídeo como sendo os mais característicos do pensamento de Marx inexistem completamente. E aquilo que Marx abordou, você não falou de nada. É muita picaretagem. Eu tenho pena de quando essas pessoas vierem a descobrir que o ídolo delas, que supostamente lutava a favor dos operários, na realidade nunca pisou o pé
dentro de uma fábrica, que o ídolo delas, que Não era um operário, mas já pisou o pé dentro da fábrica, mas continua. imaginava-se lutar a favor dos trabalhadores explorados, na realidade nunca trabalhou na vida e ainda por cima era sustentado pela mulher. Tem um vídeo aqui no canal, é o primeiro vídeo do canal, que se chama Marx era um vagabundo que nunca trabalhou. Vão lá e dá uma conferida, né? Vocês vão ver que isso aqui é uma falsificação bizarra, né? Marx trabalhou como jornalista a sua vida inteira. Ele fundou um jornal chamado Gazeta Renana, que quando ele assumiu a edição do jornal passou a ser 3 vezes mais vendido do que era antes. Ele fundou um jornal chamado Nova Gazeta Renana em 48 e 49, que chegou a ser o segundo maior jornal da Alemanha, só atrás do órgão oficial do governo. E todos esses dois foram fechados pelo governo. Ok? Não é porque a livre iniciativa de Marx deu errado. Foi correspondente internacional um dos maiores jornais do mundo da época, que era o New York Daily Tribune, por mais de 12 anos. Foi seu principal emprego. E que, aliás, quando ele perdeu esse emprego, foi com o início da Guerra Civil Norte-Americana, o jornal entrou na crise financeira, um dos maiores jornais do mundo, e Marx foi o último correspondente internacional que eles despediram. Eles tinham dezenas, foi o último, porque seus artigos estavam entre os mais lidos do New York Daily Tribune, que ele trabalhou por mais 12 anos, dentre inúmeros outros. E essa hipótese de que ele era sustentado pela esposa também totalmente inventada, né? O único aspecto que tem, em algum momento no início dos anos 60, a Jane, a esposa do Marx, chegou a receber uma parte de uma herança, e uma herança de família, e por uns 2, 3 anos deu uma renda extra para eles. Marx pôde centrar o seu trabalho na conclusão do Capital. Então esses 2, 3 anos provavelmente que ele está se referindo. Na verdade, ele não está se referindo a nada, né? A informação que ele não conhece foi retirada de algum lugar que provavelmente tem nesse fato a sua fonte. Imagina quando estas pessoas descobrirem que Marx, que se dizia contra a opressão capitalista e contra a desigualdade, na realidade tinha uma empregada, veja só. E o que tem a ver? Só para mim tentar entender. É aquele velho papo, né? As pessoas acham que você vive na sociedade capitalista, você vai ficar uma ilha comunista, sendo que Marx lutou a vida inteira contra isso, falando, olha, a possibilidade de construção de outra forma de sociedade está na que existe. Não tem jeito de você viver na sociedade capitalista sem ser na forma capitalista. Por isso que Marx escreveu sua principal obra, não foi o comunismo, foi o Capital. Entre outras diversas incoerências de um cara que não vivia nada daquilo que ele pregava. Claro, porque as coisas que ele pregava não é as que você falou, né? Se de fato ele pregasse o que você teria dito, talvez, quem sabe, seria uma incoerência. Enfim, como vocês puderam ver, falar das controvérsias da esquerda não é uma tarefa muito difícil. Contradições nas ideologias do marxismo tem de sobra. Você tem razão, isso aí eu concordo com você. Afinal de contas, você não precisa conhecer nada sobre o que você está falando, você não precisa se informar minimamente sobre nada, não estou fazendo exigências acadêmicas de especialistas, né? Basta você inventar o que o autor viveu, o que ele pensou e o que ele escreveu, e depois você criticar as ideias que você colocou na boca dele. Realmente, eu concordo com você. Nesse sentido, criticar as ideias de Marx é muito fácil. Então, vou ficando por aqui, ok? Esse é mais um vídeo do canal Orientação Marxista. Não esquece aí de se inscrever, de comentar, de ajudar na divulgação do nosso canal. Ah, e detalhe, eu publiquei um vídeo, uma série de indicando livros. Ali eu coloco alguns artigos que eu publiquei no jornal Opinião Socialista, os links estão lá. O primeiro deles, vou linkar aqui nesse vídeo também. É exatamente sobre a vida de Marx, algumas informações sobre a vida de Marx. E também o primeiro vídeo do canal, Marx foi um vagabundo que nunca trabalhou? É a pergunta que eu respondo no vídeo. Então ficamos por aqui, até o próximo.